CBN, Emprego e Oportunidades. Dimas Faccioli gravou com Regia Sena o quadro Emprego e Oportunidades nesta segunda-feira, falando da importância da leitura para quem está no mercado de trabalho. Hoje a gente fala da importância da leitura para a carreira. Aliás, aprimorar o conhecimento é importante em todas as fases da vida. No mundo corporativo não é diferente. Tem uma pesquisa que apontou que o Brasil está muito atrás, até de países menos desenvolvidos, no ranking da leitura. Assunto aqui para o Dimas Faccioli, nosso especialista em recursos humanos no Emprego e Oportunidades. Olá, Dimas, bom dia para você. Olá, Regia, bom dia. Então, a gente sempre vem com um problema e depois uma solução, mas de fato a gente precisa, enfim, trabalhar com a questão da estatística, que é um problema de fato a questão da leitura, não só a leitura, mas de raciocínio, lógico, que a gente falou aqui da matemática também, e isso acaba afetando as pessoas no mercado de trabalho, Essa pesquisa aqui foi desenvolvida pelo Estudo Internacional de Leitura, e é realizada pela Associação Internacional para Avaliação de Conquistas Educacionais, que conduziu análises com crianças do quarto ano, Ela estabelece uma pontuação de referência de 500 pontos e a gente ficou lá, como você disse, aí na 52ª colocação, Agora é muito importante a gente estabelecer aqui o que a ciência traz para a gente do ponto de vista de benefício da leitura, Então, antes da era das redes sociais, ou da era eletrônica, a leitura cotidiana era um ritual que quase todos que desejavam adquirir conhecimento adotavam, E aí a ciência traz uma série tem 10 pontos aqui que eu poderia falar, enfim, a gente vai falar alguns aqui, mas, por exemplo, a estimulação mental, para o seu cérebro, ao ler todos os dias você estimula a sua atividade mental. Inúmeros estudos foram realizados para compreender os benefícios da leitura. De acordo com um desses estudos, um dos principais benefícios da leitura é retardar distúrbios mentais, como Alzheimer e demência, por exemplo. Um segundo ponto aqui, que é um bom hábito também para a redução do estresse, As preocupações que a gente tem no dia a dia continuarão incomodando a gente, mas se a gente tiver uma distração, que é, por exemplo, fazer o processo de leitura, você consegue sair um pouco desse estresse, também como um outro ponto aqui bastante interessante, que é lógico, que é o aprimoramento do conhecimento, de tudo aquilo que a gente pode conhecer, enfim, da natureza humana, da história, etc. E tem muita coisa que não é digital ainda, Então tem muita coisa que você vai poder recorrer a livros, A expansão do vocabulário, obviamente, que quanto mais você lê, mais você conhece palavras novas. A questão da melhorar a memória também, O benefício da leitura diária que torna o seu cérebro super poderoso. Os cientistas falam aqui que toda vez que você alimenta o seu cérebro, você está criando novos caminhos cerebrais ou sinapses, Além de fortalecer a memória existente, ajuda a recuperar a memória de curto prazo e estabiliza o humor. Então, uma boa referência aí para você começar a ler, Além de te ajudar, obviamente, lá no futuro, Fala também das habilidades de pensamento analítico mais fortes, Porque você, quando lê um livro, geralmente você faz alguma análise, Fala, o que será que vai acontecer aqui? Eu suponho que vai acontecer aquilo. E você faz suposições sobre isso e depois, na hora que você descobre, você consegue fazer as ligações, Por que eu pensei desse jeito? Por que eu pensei daquele outro jeito? Um outro também que é bastante usual aqui é melhorar a habilidade de escrita, Obviamente, quanto mais você aprende na leitura, você vai aprendendo palavras novas, então melhora também a sua maneira de escrever, Traz também a questão de tranquilidade, Então, às vezes você sente vontade de fugir da agitação, como agora, por exemplo, nesse feriado prolongado, mas nem todo mundo tem condições ou tem vontade de enfrentar o trânsito por aí. Então, a leitura acaba te trazendo essa questão de ficar num local, que te leva para um local mais tranquilo também. E um último ponto aqui, que é melhora o foco e a concentração, que é talvez um dos malefícios que a tecnologia trouxe, Deixou a gente muito preguiçoso, Sim. Enfim, quase tudo está muito disponível com facilidade hoje e, obviamente, você melhora o foco e a concentração. Então, assim, alguns benefícios que a gente está trazendo aqui para a gente mudar um pouco daquele cenário que é um cenário de ficar lá nas últimas colocações na competência de leitura.
O Dimas, eu ia falar justamente isso em relação à tecnologia, né? Antes da era eletrônica, a leitura cotidiana e até mesmo no ambiente escolar era muito frequente, né? E quase todos queriam adquirir conhecimento. E aí a forma mais fácil e rápida era da leitura de um bom livro. Os resumos na sala de aula também eram até ferramentas importantes para ativar ali no estudante, no adolescente, a sua criatividade. E coisa que é Uhum. fundamental também dentro do ambiente de trabalho, seja qual for o trabalho, né. Sem dúvida, de fato tem absoluta razão, né, essa a habilidade de ser criativo também é bastante útil, né, no ambiente de trabalho e ela acaba essa questão, da habilidade de ser analítico, né, que também tem relação com essa questão do aprendizado, né, então, de maneira geral, o hábito da leitura não te deixa ficar enferrujado, né, não deixa o seu cérebro ficar enferrujado, assim como, enfim, você tem dificuldade, por exemplo, mecânica, né, se você não exercitar seu corpo, né. Então, de fato, você tem razão, a gente precisa começar a estimular essa questão de leitura, porque ela vai te ajudar, né, obviamente, no seu ambiente de trabalho lá, a gente está falando sempre aqui do como é que você se torna mais competitivo, então se a gente pudesse, dar um caminho aqui, o caminho da leitura é um bom caminho. E no mundo corporativo são vários os exemplos, né, Dimas? Por exemplo, até para escrever um simples e-mail, o tanto que é importante ter ali um conhecimento, um bom preparo, né? Imagina só o seu chefe chegar em você, pedir para que você faça um encaminhamento de e-mail, você não sabe nem por onde começar, né? Então, a gente tem que exercitar não só a leitura, eu vou além, a escrita também no dia a dia, pegar uma caneta mesmo, escrever, Sim. rascunhar, pegar um caderno, né? Mesmo que você esteja usando o computador, né, óbvio que o exercício essa habilidade de escrever também em caderno, como você citou, né, ela também está se perdendo, né, porque você acaba digitando muito, né, então e às vezes você fica com a letra que ninguém vai entender, uma hora você tem que escrever, né, você mesmo não Exato. entende o que que você escreveu. Mas essa questão do raciocínio lógico, né, para poder escrever um e-mail, como você citou o exemplo, ele é muito importante, né, as pessoas têm muita dificuldade de vender ideia dentro das organizações, e ela não vende a ideia justamente porque ela, conhece, às vezes ela conhece, sabe muito bem, mas não sabe como transferir isso, né, num processo de venda de uma ideia ou num simples e-mail, como você citou. Com certeza. Dimas Facioli, especialista em recursos humanos, aqui no Emprego e Oportunidades. Até a próxima segunda, Dimas. Muito obrigado pelo assunto. Obrigado a você, Regi, um grande abraço a você e a todos, até a próxima semana.